hoje a gente vai conversar a respeito de prazer e imunidade. Então, vem comigo! A princípio, a gente precisa entender que as substâncias que eu encontro no prazer são a dopamina, a serotonina e a ocitocina. Elas são substâncias que, quando eu faço um exercício físico, eu também tenho elas presentes no meu corpo. E o que elas têm de tão importante? Elas dão a sensação de prazer, a sensação de bem-estar, a sensação de dever cumprido. Então, assim, essa sensação de realização, né? Então, é muito importante eu ter essas substâncias no meu organismo. A ocitocina, ela é uma substância que faz com que eu me ligue à sensação do afeto. Então, por exemplo, mães, quando estão lá amamentando, que tem também essa substância, o afeto, quando você cria vínculos, laços, então é importante. Hoje, nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão se abraçando menos, vamos dizer assim, a gente tem a presença menor de ocitocina, mas a gente tem a possibilidade de ter serotonina, dopamina, tanto dos exercícios quanto de outros prazeres. Por exemplo, quando eu tenho lá a presença também do chocolate, quando eu sinto aquele alívio, aquele conforto em comer uma comida gostosa, eu também estou liberando substâncias que me dão a sensação de prazer e de bem-estar. Como eu vou ter isso em outras situações? Aí a gente vai para o autoconhecimento. Então é muito importante que eu aprenda a ter e a dividir os prazeres. Então lá, eu tenho prazer pela comida, mas eu não posso ter prazer somente pela comida. Eu preciso escolher outros prazeres, como o desenhar, o pintar. E aí, falando nisso, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito do ócio, né? Antigamente, a mente era dissociada do corpo e só se praticavam atividades de prazer quando eu não estava mais fazendo as minhas obrigações, quando eu tinha cumprido com todas as minhas obrigações. E durante muito tempo a gente veio carregando isso com o passar das gerações, né? Até porque a gente tem esse legado, vamos dizer assim, da humanidade. O que acontece é que quando eu tenho a questão do ócio, que está associado somente a quando eu já tive o meu dever cumprido, quando eu acabei lá as minhas questões, é que a questão, por exemplo, do exercício físico começa a vir a ser procrastinada. Então eu só faço o meu exercício físico depois que eu tenho as minhas obrigações feitas. Como a questão de saúde, hoje em dia, com essa mentalidade mais contemporânea que a gente tem, aliando a saúde, o bem-estar ao meu estado físico e né, o emocional também entra dentro dessa parcela, então eu tenho a presença e a questão de que o meu exercício físico ele não pode ser protelado. Eu preciso ter um momento do dia para que eu me exercite e assim eu tenha essa saúde e esse bem-estar. Sensação de prazer que vai fazer com que minha imunidade ela aumente em função de diminuir o meu cortisol. O meu cortisol, lembrando a você, que é aquela minha situação de luta ou fuga. Então, quando eu estou sob uma tensão muito grande, só que isso é constante, que ele fica elevada, ela fica muito tempo na minha corrente sanguínea, então eu começo a adoecer por uma questão de estresse oxidativo. Então, quando eu elimino, quando eu tenho uma sensação de prazer por um exercício ou por uma atividade que eu goste, que isso seja prazeroso para mim, então eu tendo a diminuir esse cortisol e elevar, sim, a minha imunidade. A dica então de hoje é que você também procure, da mesma maneira em que o exercício físico ele entra no teu cotidiano como regulação da saúde, como regulação da tua felicidade, porque as tuas células precisam se sentir felizes e terem prazer, estarem sentindo uma situação de bem-estar, de conforto, para o teu sistema também estar funcionando bem. Então, a minha dica vai, procure um momento do dia, ou se você não pode fazer isso todo dia, pelo menos 1, 2 vezes na semana, de buscar outros prazeres, de participar de um autoconhecimento, de experimentar, às vezes, a gente nem sabe que a gente gosta, né? Às vezes fica assim, eu não me experimentei, por exemplo, desenhar ou pintar um livro. Hoje em dia a gente tem aqueles livros de mandalas, né? Que são os desenhos que você vai lá colorindo. Então é bem legal, é bem bacana. Então experimente outros prazeres para que seu dia esteja, ou essa semana esteja dividida. E para o seu organismo também participar das células felizes. Célula feliz, ela é uma célula que leva oxigênio e que faz toda a regulação do corpo. Então fica a dica da semana, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.